Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar. Paz e bem. Estamos começando mais um programa De Todo o Coração, feito especialmente para você que tem fé, que quer ouvir e meditar a palavra de Deus, que deseja com que essa palavra se torne o grande farol para iluminar a sua vida e conduzir os seus dias sempre na direção de Deus. Estamos no 18º domingo do tempo comum e o Evangelho é continuidade de domingo passado, quando nós escutávamos o evangelista São João no seu capítulo 6. Eu lembro que no último programa eu dizia que o capítulo 6 possui como tema o discurso do pão da vida. E ele começa exatamente com a multiplicação dos pães. Lembram? Jesus estava ali, se compadeceu daquela multidão faminta, era mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, e Jesus perguntou a Filipe, como vamos fazer para alimentar tanta gente? Pois bem, eu também recordo que no último programa eu dizia que a multidão estava faminta e queria o pão, e Jesus então multiplica, realiza o milagre a partir da oferta de uma criança que oferece a André, outro discípulo, os 5 pães e 2 peixes. É conveniente repetir e frisar que o capítulo 6 do Evangelho de São João, especificamente sobre a multiplicação dos pães, não se trata de partilha, se trata de milagre. É o milagre da multiplicação dos pães. Ou vocês acham que Jesus, que Deus, ia fazer milagre ou ia apenas deixar uma criança fazer milagre com 5 pães e 2 peixes? Estamos negando a Deus o que é de Deus, a autoridade divina e extraordinária de fazer milagres? Pois bem, então a multiplicação dos pães não se trata de partilha, se trata de um milagre. E também é conveniente dizer, segundo a tradição com T maiúsculo da Igreja Católica, que os milagres de Jesus são sempre em vista da fé, do reconhecimento dele como Deus, Deus Filho, Deus que veio ao mundo, Deus que se encarnou. Por exemplo, quando Jesus restitui a vista ao cego, é para que o cego não apenas pudesse enxergar a luz do dia, mas para que pudesse enxergar a luz da fé, a presença de Deus em sua vida. Quando Jesus cura aquela mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, era exatamente para que aquela mulher pudesse ver nos 12 apóstolos o novo povo de Deus, a igreja nascente. Quando Jesus restitui a vida à filha de Jairo, é exatamente aquela menina que tinha 12 anos de idade, para que ela pudesse também viver a luz da fé, viver o seu batismo, viver a vida divina na igreja. E agora, neste capítulo 6 de São João, depois que Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães, sobram 12 cestos cheios. Mais uma vez o número 12, uma referência aos 12 apóstolos, não mais as 12 tribos de Israel. E alguém perguntou a Jesus, agora nessa continuidade do capítulo 6, estamos nos versículos 24 a 35. Vamos lembrar o último versículo de domingo passado? A multidão queria fazer de Jesus rei. E São João diz que Jesus se retirou, porque não queria ser rei do pão, rei da cesta básica, rei de distribuição de alimentos. Agora essa mesma multidão vai atrás de Jesus, sobem as barcas, foram à procura dele em Cafarnaum. E quando o encontram do outro lado do mar, perguntam
quando é que ele havia chegado ali? Jesus não responde quando havia chegado, mas responde com uma afirmação. Em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. De fato, Deus, em sua onisciência, reconhece que o ser humano é interesseiro, que tantas vezes busca milagres e sinais apenas para a sua satisfação material. Como nós somos materialistas, queríamos um Deus que estivesse entre nós somente para fazer milagre e nos dar pão todos os dias, quando nós não precisaríamos trabalhar ou cumprir aquele imperativo divino que está no livro do Gênesis: comerás com o suor do teu rosto. Então Jesus reconhece esse interesse da multidão. E ali, a multidão, mais uma vez, alguém pergunta: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Ao que Jesus responde: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. A obra, aqui o trabalho no verbo grego, tem um sentido não apenas de construir, de edificar, mas um aspecto também moral, de buscar as virtudes, de buscar a conversão do pecado e crer, ter fé. Ter fé é tudo de bom em nossa vida. De fato, não existe nenhum sinal que Deus possa fazer que demonstre a sua divindade. Nenhum milagre é suficiente para mostrar-nos que Deus é Deus. Precisamos ter fé, mesmo buscando sinais, mesmo a troco ou em troca de milagres, mas a nossa fé deve independer disso. Cremos em Deus, porque Deus nos ama, porque Deus está no meio de nós. E aquela multidão, ou alguém da multidão também pergunta: que sinal fazes? Já disse, nenhum sinal é suficiente para mostrar aos seres humanos a infinitude da divindade. Mas Jesus responde dizendo que Ele é o pão vivo descido do céu. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E, de fato, a multidão pede: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Quando ele diz: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, quem vem a mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Como nós gostaríamos de ser saciados dessa forma? E somos, pela Eucaristia. Mais uma vez recordando na multiplicação dos pães, porque São João não fala da última ceia, São João fala da Eucaristia nesse contexto da multiplicação dos pães. Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. Ali está o verbo Eucaristia em grego. Aqui está o rito da nossa missa, da Eucaristia, da nossa ação de graças. Que Deus nos dê cada vez mais a fé. Peçamos sim, queridos irmãos e irmãs, a Deus o dom da fé, para que não apenas reconheçamos a fome do corpo, mas a fome de Deus. E reconheçamos em cada Santa Missa que Ele é verdadeiramente ali, o pão vivo descido do céu, que somente Ele pode nos saciar, pode nos tornar satisfeitos, para que deste modo nós possamos um dia, na eternidade, desfrutar da sua mesa, do seu grande banquete. Fique agora com um rápido intervalo e nós voltamos já com o nosso programa De Todo o Coração. De todo o coração, de todo o coração. Vejam só, nesse episódio da multiplicação dos pães, Jesus organiza através dos apóstolos a multidão em grupos de 50 e de 100 pessoas. Que bonito é ver uma igreja organizada, uma fila da comunhão que flui, que caminha na direção do altar. Padre Adriano Davi, como um bom liturgista,
vai nos dar outras dicas a respeito da nossa liturgia. Um bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, você que sempre nos acompanha no nosso programa De Todo o Coração. Esse é o nosso bloco sobre a Sagrada Liturgia, onde a gente medita, partilha um pouco sobre a celebração, tanto da Eucaristia como dos sacramentos, dos sacramentais, a vida orante da Igreja. E nesta semana, nós estamos acompanhando, já desde a semana passada, durante mais 5 domingos, nós iremos acompanhar a narrativa do Evangelho de São João, no capítulo 6, que basicamente é o discurso de Jesus sobre o pão da vida. E eu queria dedicar estes nossos programas, os próximos 4 programas, sobre a Eucaristia, sobre algum aspecto da Eucaristia, já que nós estamos meditando, eu costumo dizer, fazendo um retiro espiritual sobre a Eucaristia, porque a Igreja reserva 5 semanas para a gente meditar sobre esse bonito discurso de Jesus sobre o pão da vida. Neste final de semana, Jesus vai concluir o Evangelho justamente com aquela bela afirmação: eu sou o pão da vida. Ele quer dizer justamente aquele que Moisés deu no deserto não se compara, não chega perto àquele que eu sou. Então eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Ou seja, esse Jesus, pão da vida, é alimento. 2 afirmações interessantes que a gente pode refletir. A primeira delas é que Jesus é o pão da vida, que Jesus quer se fazer pão da vida. E automaticamente, se Jesus é pão, é para ser comido, é para ser comungado, é para ser recebido. O senhor bispo, na chamada, falou justamente disso. Como é bonito encontrar uma igreja orante, uma assembleia litúrgica, e como a gente já meditou tantas vezes, a assembleia litúrgica não é um aglomerado de pessoas individuais, autônomas ali, não, mas é um corpo que se reúne para celebrar a Eucaristia. E o ponto alto desta celebração é quando este corpo, em pé, em procissão, se direciona rumo ao altar para receber este corpo místico de Cristo, para receber este corpo sacramental de Jesus. E aí é importante a gente falar desta relação do canto de comunhão. O canto de comunhão na Sagrada Liturgia, na Eucaristia, é justamente aquele canto que acompanha. É aquele canto que faz o primeiro sinal. Percebam, se a comunhão com Jesus me transforma num único corpo, que é o corpo de Cristo, o primeiro sinal é o canto de comunhão. Canto de comunhão na união das vozes da Assembleia já me diz, nós somos um único corpo. Nós formamos um único corpo, que terá seu ponto alto na comunhão, que terá seu ponto alto quando eu comungar do corpo sacramental de Jesus. A instrução geral do Missal Romano, no número 87, vai nos orientar acerca do canto de comunhão. Vai dizer justamente que este canto, enquanto o sacerdote recebe o sacramento, entoa-se o canto da comunhão, que exprime, pela unidade das vozes, a união espiritual dos comungantes. Demonstra a alegria dos corações e realça mais a índole comunitária da procissão para receber a Eucaristia. O canto se prolonga enquanto é ministrada a comunhão dos fiéis. Ou seja, em outras palavras, o canto de comunhão, primeira finalidade dele é justamente unir os comungantes. É justamente ressaltar mais ainda a índole comunitária da Eucaristia. Não é o meu encontro pessoal, o meu encontro intimista. Não, é o encontro com o corpo.
E o corpo, a primeira manifestação do corpo, é a assembleia constituída, a assembleia que se reúne para celebrar. O canto de comunhão, amados irmãos e irmãs, ele é tirado do próprio missal. No missal, se a gente for olhar aqui no 18º domingo do tempo comum, tem a antífona de comunhão. Eu sou o pão da vida, diz o Senhor. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. De onde veio esta antífona? Veio do Evangelho de São João, no capítulo 6, 35. Ou seja, aquilo que nós escutamos na liturgia da palavra, aquilo que entrou nos nossos ouvidos pela proclamação do Evangelho, agora se torna realidade. Se a gente, depois do Evangelho, perguntasse onde é que está esse pão da vida, onde é que está este pão que me alimenta e que eu não terei mais fome, que quem crê nele nunca mais terá sede, é na Eucaristia, é na comunhão com Jesus. É quando eu recebo este pão vivo, ressuscitado, e a partir dele eu adquiro e faço essa experiência de fé que me foi proposta no Evangelho. O Evangelho e o canto de comunhão, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística estão intimamente ligadas. E o que faz a ligação das duas mesas é o canto proposto pelo coro e cantado pela Assembleia. Um bom sábado para você, meu irmão, minha irmã, você que participa conosco, que amanhã irá celebrar a Eucaristia. Tenha uma boa celebração, possamos escutar Jesus que nos fala e Jesus que se torna realidade, o pão vivo descido do céu, que é alimento para todos nós. Deus te abençoe, abençoe a tua casa e a tua família. E o nosso reitor do seminário, Padre Aloísio Ricardo, mais uma vez nos ajuda refletindo um salmo e como a palavra de Deus pode nos conduzir em nosso dia a dia. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui de todo o coração com você, com o Dom José Rui, com o Padre Adriano, com todos os que se voltam de todo o coração para Deus. E não estamos simplesmente para nos encontrarmos aqui, mas para encontrarmos Deus entre nós, encontrarmos Deus no nosso meio, rezando os salmos, vivendo esse itinerário espiritual de meditação e oração, porque os salmos são as orações do povo de Deus, as orações da nossa vida, do nosso dia a dia. É tão bonito, a palavra de Deus segue a cada dia nos orientando, nos dando instruções. E mais ainda, é bonito ver que encontramos na palavra de Deus orações que falam das realidades da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, das nossas angústias, nossas esperanças. Os salmos são enriquecidos de situações de vida que levam para Deus e de situações de alma que anseiam por sua presença. Por isso hoje eu quero meditar com você o Salmo 18b, que vai nos trazer, que vai nos falar sobre essa importância da vida eterna que temos e devemos buscar em Deus. Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. A lei do Senhor é perfeita, ela conforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros, iluminam os olhos. O temor do Senhor é puro e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são retos. São mais preciosos que o ouro mais fino. São mais doces que o mel, o puro mel dos favos. E aqui eu paro, esse salmo ainda segue, mas podemos meditar sobre essa valiosa graça que é pela palavra
que gera vida eterna em nós. Meus irmãos e irmãs, quantos hoje vivem e lhe faltam vida? Quantos hoje sobrevivem aos embates e às circunstâncias da vida, mas lhe faltam a vida, mais do que a vida biológica, lhes falta a vida espiritual, a vida eterna, a vida com Deus. Por isso, o salmista nos faz dizer que a lei do Senhor é tão perfeita que conforta a alma. Como faz bem quando queremos viver segundo a vontade de Deus. A alma fica em paz. A alma fica tranquila, a consciência não pesa. Quando vivemos na presença de Deus e seguimos suas leis, sua norma, o seu ensinamento, as instruções que Ele nos dá a cada manhã, a cada dia, a alma é reconfortada. É bem verdade que dentro de nós, às vezes, há uma briga, parece que queremos viver aquilo que o Senhor nos dá, mas não conseguimos e por isso surge um conflito. Mas, como o salmista disse, torna-se cheio de sabedoria quem acolhe com simplicidade a palavra do Senhor, quem não põe complicação. Quantas vezes nós complicamos demais a nossa vida no que diz respeito a fazer a vontade de Deus. Hoje, vale dizer a você, descomplique sua vida. Viva de maneira simples. As situações, as dificuldades, elas aparecem, mas não podemos torná-las complicadas mais do que já se apresentam. Deus dá sabedoria a quem o busca na palavra. Talvez esteja lhe faltando um tempinho para rezar com a palavra de Deus, para escutar a Deus na palavra e cumprir aquilo que Ele lhe orienta, lhe instrui. Também nos diz o salmista que os preceitos do Senhor são tão retos que alegra o coração. Conforta a alma e alegra o coração. É por isso que é possível, mesmo na pior circunstância, ter um coração alegre, em paz, confortável ou confortado, como disse o outro versículo. Porque o Senhor, Ele quer que o nosso coração se encha de alegria e os nossos olhos sejam iluminados. O olhar que brilha, que revela essa bondade, essa vida eterna que traz dentro de si. Somos portadores de uma vida que é eterna. E os nossos olhos devem brilhar, devem ficar encantados quando falamos com o Senhor e falamos do Senhor. É bonito ver como o salmista diz que o temor do Senhor é tão puro, que permanece dentro de nós para sempre. Ter o santo temor a Deus, o santo temor ao Senhor. E aí, o que escolher na vida? Uma vida sem vida eterna ou uma vida aberta à vida eterna? A abertura para a vida eterna é uma graça que podemos pedir todos os dias. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de viver dia a dia, experimentando essa vida que é eterna. Senhor, como é precioso viver na Tua presença com um olhar iluminado, um coração alegre e uma alma reconfortada. Amém. Deus abençoe você. Chegamos assim ao final de mais um programa de todo o coração. E nós, assim como temos a facilidade de reconhecer a fome do corpo, devemos também reconhecer a fome da nossa alma, a fome de Deus.
a fome da Eucaristia. Devemos nos comprometer mais e mais em viver a Santa Missa, vivendo a realidade de Deus conosco, do Deus que se apresenta, do Deus que se oferece na cruz. A cruz é também um altar onde Jesus, em sacrifício, nos dá o seu corpo. E a ceia sagrada da Quinta-feira Santa, na véspera da Paixão, é o altar do banquete, onde na ação de graças Jesus promete estar sempre conosco. Vale a pena ler, meditar o capítulo 6 do Evangelho de São João. Leia, reze com ele, para que de fato nunca te falte o pão do céu, o pão da vida, o pão que é Jesus na Eucaristia, mas que também nunca nos falte a fome deste pão, a fome de Deus, a fome de eternidade. Um abençoado final de semana para você, para toda a sua família. Até o próximo programa. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.